Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à série Valor Sustentável. Eu sou o Rogério. Tudo bem, André? Olá, Rogério, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa edição 10 do podcast Valor Sustentável. Hoje nós vamos falar sobre governança corporativa, como se adaptar a esse conceito e agir, como adaptar os modelos de negócio a esse conceito e agir. Como provavelmente nós já falamos, governança é um dos pilares do ESG, né? Nós temos Environment, Social e Governance. Então, hoje nós vamos tratar basicamente do pilar governança. O que é esse pilar, qual o papel dele nas organizações, como estruturar essa gestão voltada para a governança corporativa. São temas que vão ser abordados aqui no nosso podcast. Fiquem conosco aí e qualquer dúvida, qualquer contribuição, façam em nossas redes sociais. Então, falando um pouco sobre o aspecto governança, o pilar governança, quando se fala em sustentabilidade, quando se fala nos 3 pilares, quando se fala em Elkington, se tinha os 3 pilares como social, ambiental e econômico, com o conceito ESG, que é muito mais direcionado, e posso dizer que não se tinha, mas ainda se tem os pilares como social, ambiental e econômico. Mas quando se olha para os negócios, quando se traz a sustentabilidade para dentro dos negócios, se usa muito mais essa abordagem do ESG, tratando esse pilar econômico como o aspecto de governança, tratando com esse olhar de governança. E a governança é um dos pilares que tem um papel importante, ele é imprescindível na forma da empresa atuar, no modelo de negócio que a empresa vai construir aí. Então, de alguma forma, ele dá suporte para se realizar todas as outras práticas. Ele dá suporte para se realizar os aspectos sociais e ambientais. Ou seja, ele induz aí ao modelo de negócio que se considere na tomada de decisão, além dos aspectos financeiros, as questões sociais e ambientais, ou seja, a performance social e ambiental, olhando-se de forma equilibrada. Interessante. E aí, quando se fala em pilares, nós sempre trazemos aqui que os pilares devem ser olhados de forma equilibrada dentro das empresas. Mas nós temos diferentes segmentos, diferentes empresas, diferentes formas de mercados de atuação, e isso vai, quando vocês forem olhar para esses aspectos dentro das empresas, vocês vão perceber que tem algumas empresas que têm um viés mais forte no social, outras que têm um viés mais forte no ambiental, outras que têm uma preocupação mais forte na governança. Isso depende do segmento de atuação da empresa e depende do impacto e depende do que realmente é importante para essa empresa quando se fala da forma que se atua. Então, vamos falar aí um pouco mais de governança corporativa, né? Exatamente, que é o nosso foco hoje, vamos dizer assim, né? Como o André bem colocou, a questão, vamos pensar em pilares, né? Numa construção, pilares é o que dá sustentação. Então, na empresa também não é diferente, né? Então, a governança ela dá sustentação, ela serve de apoio para que o social e o ambiental também seja levado em consideração, né? Mas a governança corporativa, então, ela tem como objetivo, ela pretende estabelecer, definir, adequar toda a parte de processos, condutas, normas, políticas, controles, gestão, tudo que a empresa ela atua, e também, com base nisso, ela tem que e precisa atender os anseios, atender os stakeholders, né? A governança
corporativa basicamente é isso, né? E o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, para que isso aconteça, ele estabelece 4 princípios, vamos dizer assim, né? Que são elencados por ele como básicos na governança corporativa, né? Que é transparência, equidade, prestação de conta e responsabilidade corporativa. Então, esses são os 4, eles dizem como estruturantes, né, para que aconteça a gestão corporativa de fato. Então, para que a governança corporativa seja eficiente, eficaz, ou seja, boa, ela precisa levar em consideração esses 4 princípios tratados como básicos, né? Então, percebe que apesar da palavra dizer básicos, né, eles são complexos, bem complexos e bem completos, né, bem abrangentes, não deixam quase que nada escapar despercebido, né. Sim, e essa questão de que cada vez mais as empresas precisam olhar para o longo prazo, para a criação de valor a longo prazo, reforça ainda mais a importância da questão da governança, a importância de se estruturar a governança dentro da empresa, olhando-se os impactos sociais, ambientais, de forma equilibrada e de forma interdependente. De novo aqui surgiu a palavra da questão da interdependência, né? E a governança, então, ela reforça a necessidade de se integrar o ISD na estratégia. O pilar da governança reforça a necessidade de integrar o ESG na estratégia, justamente para disseminar isso em toda a empresa. E por meio do pilar da governança, é possível disseminar, é possível catalisar a transformação cultural do negócio, a transformação cultural da empresa, buscando-se aí um modelo de gestão mais sustentável, né? Segundo o IBGC, o IBCG, né, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele diz que a sequência das siglas não devia ser ISG, né? Ele deveria começar com o G de governança, justamente porque a governança seria esse tecido que faz a ligação entre os 3 pilares. Basicamente, sem uma governança não é possível elaborar ou construir um modelo de negócio sustentável. E aí, o que realmente está atrelado ao conceito da governança? Isso é bem importante, né? A governança, ela abrange alguns aspectos, né, de como eu posso estar conduzindo a minha empresa, né, de que forma eu vou fazer essa gestão e para que ela também seja eficiente e eficaz, né. Então, vai do processo de tomada de decisão, de constituição, como funciona a remuneração de acionista, do conselho e quais direitos também cada um tem, né? Então, a governança vem muito a calhar com isso. Pode-se dizer que ela estrutura toda a governabilidade, a governança da empresa. Não tem como fugir da palavra governança mesmo, né? Estrutura a empresa, né? Estrutura, como um todo. Isso aí. Estruturar ela como um todo, né, pensando em remuneração, em funcionalidade, decisão, constituição de tudo, né? Então ela é abrangente, como nós falamos antes, né? E ela abrange assim no alta gestão, né? Ela vai definir o que a gente falou antes das startups, né, no podcast de startups, a questão de propósito, né? Propósito da empresa, qual que valores estratégicos, as competências da avaliação de desempenho, gestão de risco, compliance, os próprios relatos de sustentabilidade, né, relatórios que vão evidenciar tudo o que eu fiz, né, o meu desempenho econômico, que nós estamos falando de governança, né, e o desempenho também social e ambiental. E quando se fala em competências, avaliação de desempenho, acho que também está muito relacionado à estrutura de governança como um todo, né? Aos líderes, aos gestores que estão nessa estrutura de governança.
para que se realize avaliações de desempenho periódicas e constantes para entender a capacidade dessas pessoas que fazem parte desse conselho de gestão, que fazem parte desse conselho de compliance, porque é esse conselho que vai determinar as diretrizes que a empresa vai atuar, né? Então, desde a questão de avaliação de desempenho, mas de oferecer treinamentos, de fazer avaliação das competências, de acompanhar realmente a capacidade desses gestores, desses líderes que fazem parte dessa estrutura governamental mesmo, dessa parte principal não, mas desse conselho que dá as diretrizes como um todo. De certa forma, a cabeça pensante, né, que depois dissemina tudo. Que olha na amplitude do negócio, né? Não que os outros níveis não demandem aí tomada de decisão, não demandem construção de ideias, não demandem resolução de problemas, mas essa estrutura de governança é quem vai trazer de uma forma bem ampla os objetivos e os direcionamentos que a empresa vai seguir a curto e longo prazo. Exatamente, é que pensa as ações como um todo, né? A André colocou, não que os outros líderes não vão tomar decisão, não vão pensar e tudo mais, mas eles vão fazer isso baseado numa estratégia, numa definição que veio da alta gestão, por exemplo, né? E voltando aí no que a gente comentava, então, dessa parte da governança corporativa, ela pode criar também canais de comunicação e canais de denúncia, né? Então, tudo isso está atrelado à estrutura da governança corporativa. Então, o canal de comunicação 0800 pode ser, né? ou também pode ser usado para denúncias, uma forma de comunicação interna por meio de um jornalzinho, uma revista, algo nesse sentido, então que vai promovendo tudo isso. Códigos de ética e de conduta, o próprio nome já diz, né? A gente falou também em regulamentações, né? E também vai tratar de questões que são relacionadas à remuneração de executivos ou de conselheiros, né? Que vão trabalhar também questões que vêm, como que eu posso dizer, minimizar, né, a questão de subornos, corrupção, conflitos de interesses internos também, né? Então, ele vem tratar esses pontos que também são bem importantes, né? Exatamente. E o Rogério trouxe aqui alguns pontos, né? Algumas abordagens que estão contempladas no conceito e na estrutura da governança, mas eu vou dizer para vocês ficarem atentos que no próximo podcast, que é o último podcast do mês, a gente vai fazer análise da estrutura de governança de uma empresa considerada referência pelo IBGC e por institutos no Brasil que olham essa questão da governança. Então, acho que vai ficar muito mais claro como uma empresa pode trabalhar e estruturar a governança e quais os temas que fazem parte dessa estrutura de governança, quais os papéis mesmo da governança dentro da empresa. Vai ficar mais perceptível, né, na prática como que a governança, a sustentabilidade e tal, elas se relacionam com uma melhoria do processo, melhoria na gestão, crescimento sustentável, de ações sustentáveis dentro da empresa, né? E como isso vai refletir em valorização da marca, por exemplo. Né? Sim, em resumo, na verdade, né, a governança ela busca então mitigar os riscos, minimizar os riscos de gestão, minimizando possíveis polêmicas, possíveis escândalos, multas, sanções que a empresa possa sofrer, né? De qualquer forma, a governança ela precisa estar interligada com os aspectos sociais e ambientais para fornecer embasamento para que as empresas cumpram as suas obrigações, cumpram as legislações vigentes sobre o tema, sobre todos os aspectos, né, social, ambiental, trabalhista,
tributário, independente de qual o sentido da legislação, né? Mas além de cumprir a legislação, demonstrem aí uma ampla preocupação com os aspectos sustentáveis nos 3 pilares. E aí, quando a gente fala de estrutura da governança, nós falamos aqui na nossa série de podcast sobre a necessidade de inovação, de evolução das empresas. Então, como que a governança está se adaptando aos novos tempos, né? O que a gente tem aí de meta, de indicador que realmente gera discussão quando nós falamos do tema da governança como um todo, né? E eu vou trazer aqui um item porque eu achei bem interessante essa fala, quando se fala da participação das mulheres em conselhos de gestão, quando se fala da participação das mulheres na estrutura de governança, aí voltada para a meta de equidade, para a meta de promover a igualdade social, igualdade de gênero, enfim, metas que fazem parte do aspecto social. E há um tempo atrás eu vi um depoimento da Luísa Trajano. A Luísa Trajano é da Magazine Luiza, né? Então ela faz parte do conselho de administração e ela falou uma frase, eu não me recordo direito a forma como essa frase foi falada, mas ela quis dizer assim, que nós precisamos, nós gestores, empresários, precisamos criar mecanismos, precisamos criar talvez sistemas de cotas para inserir mulheres em conselhos de gestão, para inserir mulheres em cargos de liderança, porque se nós não fizermos isso, nós não veremos nossas filhas assumindo cargos em conselhos de gestão. Então ela até cita que ela é totalmente contrária à manutenção de cotas, a existência de cotas por um período longo de tempo, vamos dizer assim, cotas para negros, cotas para mulheres, cotas para promover a equidade mesmo, promover a igualdade social, mas as cotas, elas se apresentam como a única alternativa hoje para abrir as portas. Então ela traz muito essa questão de que talvez as empresas precisam buscar alternativas para trazer as mulheres para os conselhos, porque do contrário os empresários não verão as suas filhas nos cargos de liderança, esses cargos de gestão. Então esse quando se fala de governança corporativa, acho que esse é um tema bem crítico aí e que gera bastante discussão. Há posições contrárias, favoráveis, mas realmente é um fato a se pensar, né, que realmente dificilmente pode se ver mulheres na gestão, né, ou ela comentou filhas, né, de gestores em conselhos de administração. Principalmente em conselhos de administração, né, falando aí da estrutura de governança. De governança, exatamente. Então, a gente vem caminhando já para o final desse podcast, embora eu gostaria de falar muito mais, né, mas nos procurem aí nas redes sociais, a gente fica à disposição para falar o que vocês tiverem dúvida, o que não ficou talvez muito bem esclarecido, né. E para finalizar, a gente gostaria só de colocar uma frase que foi colocada pela British Academy, onde ela diz que o objetivo dos negócios é resolver os problemas das pessoas e do planeta de forma lucrativa e não lucrar ou em causar problemas, né? Então não preciso lucrar causando, provocando um problema na sociedade, no meio ambiente e tudo mais, né? Posso resolver Fica problemas, a reflexão, né? Posso resolver problemas gerando lucratividade. Posso resolver problemas e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Isso reflete muito a questão do pilar econômico, né? Do pilar governança que nós tratamos aqui, mas trazendo aí a importância de não se olhar para esse pilar como único dentro das empresas, mas sim abordar o impacto social e ambiental que as empresas possuem.
É isso aí. Até o próximo podcast. Fiquem atentos que a gente vai fazer uma análise de uma empresa. Não vou contar aí qual é a empresa, mas espero vocês lá. Esperamos vocês. Lembrando que vai ser uma empresa assim, bem interessante. Muita gente talvez nem ouviu falar dela, né? É. Até o próximo. Até.